Nós queremos externar a vocês aí um bom dia e um feliz sábado, um abraço a todos vocês. É uma alegria imensa estarmos aqui em mais uma live importante. Hoje o tema Confessando com Deus. Vocês vão entender essa frase, né? Diferente, como confessando com Deus. Calma aí que a gente vai explicar esse negócio de uma maneira muito legal também. Antes disso, eu queria falar algumas pequenas informações, queria dar alguns cumprimentos também, para a gente poder já ganhar um tempinho, depois nós vamos fazer a oração, né? Nós temos aqui uma porção de pessoas nos acompanhando, vou falar rapidamente, né? Maria da Glória, de Luiz Antônio, Sueli Neves, minha querida, lá de Pirituba, Giovana, do Jardim Sampaio, obrigado, Simone Lemes, Sandrão, o irmão da Simone, aí Sandrão, prazer, viu? Deus abençoe você, Viviane Cantarino, Jusceli, Magali Mauri, da Inglaterra, minha amiga, eu quero dar um abraço para você, no Sérgio também, Mauri, que é seu esposo querido, e olha, muito legal ter conversado com você hoje, viu, minha querida Magali, tá? Foi da igreja lá de Pirituba também, um abraço para você, já a gente conversa um pouco mais. A toda a igreja de José Sampaio também, um abraço a todos vocês, a Ednúbia, a Marley, a Isilda, Eliane, Patrícia, Leonardo, Adolfo, Dodô, lá de Luiz Antônio, Nilda e família da Lapa, Cristiane de Cravinhos, Luzinete, também da Lapa, Vanildo Bento, lá de Jardim Rincão, Lenice Costa, Guacira Costa também, meus queridos da Lapa, Antônio Frazon também, de Portal do Alto, Roseli Lloyd, minha querida Lloyd, estão aí, que Deus abençoe, estão em Osasco agora, né? Deus abençoe muito vocês, Leandro William, Iete da Lapa também, Iete, um abraço apertado para você, Iete, a Sheila e o Gerbert, e o Herbert, perdão, Gerbert não, desculpe, viu, Herbert? Deus abençoe você, Herbert, e a Sheilinha também, sua família toda, que Deus esteja com vocês. Já eu passo mais alguns contatos para... tem mais aqui, ó, a Magda e o Leandro, lá do Rio Grande do Sul, o pessoal que foi minha ovelha lá em São Bernardo do Campo, estão lá no Rio Grande do Sul, estão nos ouvindo. Um abraço, Magda, e a você também, querido Leandro, e que Deus abençoe a todos vocês, e a filha também, a Cidinha Mesquita, um abraço a todos vocês. Depois nós vamos mais, tá? Vou falar um pouquinho mais, e eu queria dar mais algum aviso, né? Não esqueça que vai ser colocado nos comentários o link que vocês terão, tirando dúvidas, como devolver o seu sagrado dízimo e a sua sagrada oferta, tá ok? Nossa igreja precisa continuar, nós temos algumas contas também pela igreja, e o nosso sagrado dízimo para continuar na pregação do Evangelho em todo o Brasil. Então você terá um link lá no comentário da nossa live, você terá explicações de como você então poder ofertar e dizimar sem prejudicar a nossa querida obra também. Deus abençoe a todos vocês também. Vamos orar agora, depois eu falo um pouquinho mais. Gostaria que vocês curvassem a cabeça de vocês, fechassem os seus olhinhos e vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que tens feito, pela bênção, pela excelente escola sabatina que tivemos, Senhor Deus. Tivemos várias, algumas lá na Lapa, também em Cravinhos, e a nossa aqui de Ipiranga, que oferece a outros irmãos que possam participar, e a todas as igrejas que têm nos acompanhado, nosso distrito e também as outras igrejas. Quero dar um abraço e pedir que o Senhor abençoe a todas elas também, e que elas recebam o seu abraço. Abençoe essa programação, essa pregação e tudo que vamos fazer para a honra e glória de Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos passar aqui, acho que temos o Provai Vede. Não, desculpe, nós vamos cantar agora o hino 210, tá ok? Perdão, nós vamos cantar o hino 210. Olha lá, hein, pessoal, vamos cantar Perdão, Poder e Paz. Se nós quisermos nos não estou ouvindo, hein? Não estou ouvindo vocês cantarem. As bênçãos com prazer, que o seu amor nos deu. Vamos lá. A perdão, poder e paz, e graça e luz. Agora eu estou ouvindo, hein? Não tem problema. Desafinado ou afinado. Vamos lá com Deus. Olha que lindo agora. A Ele demos glórias e honras mil. Em
Sua graça tenho sim poder para triunfar. O Espírito Divino em mim me livra de pecar. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil. E agora, hein? Em Cristo Isso, em Cristo a fonte do prazer. de prazer. Vamos lá, gente. A Ele demos glórias e honras mil. O Santo Amém, Espírito, Santo Espírito. me ajuda a conquistar. Que gostoso estarmos aqui. Alma que ainda se detém bem longe do seu lar. A perdão, poder, Cante com alegria na sua casa, mesmo que esteja sozinho. graça e luz, Você está com Jesus. e amor gentil. Em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias e honras mil. Só é possível pela fé tais bênçãos receber. Por Cristo Pai concede até o reino Aquele que crê. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil. Em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias e honras mil. Amém, que maravilhoso, meus irmãos queridos, esse hino tão gostoso que nós acabamos de cantar. Muito bem, gostaria nesse momento convidar o nosso irmão Denilson, que trabalha na comunicação da nossa igreja lá do Ipiranga, e ele vai fazer a oração dedicando esse culto ao Senhor. Feliz sábado, irmãos. Aqueles que puderem, curvem sua fronte. Vamos conversar com Deus. Querido Deus e Pai, como é bom, Senhor, estar na Tua presença mais uma vez. Como é bom que o Seu Santo Sábado chegou e nós temos a oportunidade de louvar a Ti através de músicas, através do estudo da Sua Palavra. Então nós Te agradecemos porque isso tem sido um presente muito grande que o Senhor tem dado para nós. Amém. Mesmo em tempos de pandemia, o Senhor tem cuidado e não tem nos deixado faltar a nada, principalmente alimento espiritual. Amém. Então que o Senhor seja conosco agora ao ouvirmos a Tua mensagem, através dos lábios do pastor Valdir, Amém, Jesus. que ele possa ser usado por Ti, Amém, que Seu Santo Espírito fale através dele, e que ele fale as palavras do alto, Pai, não as palavras próprias, mas que vêm da boca do Senhor. Seja conosco, nos dê um bom culto na Tua presença, é que eu Te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado, irmão Denilson, pela bela mensagem. O Denilson aqui, ele se vira nos 30, viu, gente? É impressionante. Ele vai para cá, vai para lá, mas tem sido uma bênção. Antes de nós começarmos, eu queria, então, não esqueça, hein? O link para você dizimar e ofertar, é também adoração, vai ser colocado nos comentários. Já foi colocado nos comentários, o Denilson acabou de me falar. Então, já está colocado ali, você tem as orientações de como dizimar e ofertar. Cumprimento a todos, depois eu faço mais uma sessão de cumprimentos e abraços virtuais. Ok? Eu queria começar lendo 3 colocações interessantes. O último vai ser em Mateus 23, verso 26, que não vai ser colocado ainda, mas depois que eu fizer as primeiras leituras, antes de algumas frases de efeito. Da última vez eu coloquei a frase de Jô Soares, eu vou colocar agora 2 frases. Primeiro, de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: a confissão das más ações é o primeiro passo para a prática de boas ações. Gostei dessa frase. A confissão de más ações é o primeiro passo para a prática de boas ações. Santo Agostinho falou isso. A segunda frase, João Crisóstomo, traduzindo o nome dele, seria João Boca de Ouro, de tanto que ele pregava muito bem. Já no bem antigo esse João Crisóstomo, ele falava o seguinte:
O fogo do pecado é intenso, mas ele é apagado com uma pequena porção de lágrimas, pois a lágrima apaga a fornalha dos erros e purifica nossas feridas do pecado. Que frase desse grande pregador da palavra de Deus. Vou repeti-la. O fogo do pecado é intenso, enorme a fogueira, mas ele é apagado apenas com uma pequenina porção de lágrimas, pois a lágrima apaga a fornalha dos erros e purifica nossas feridas do pecado. E agora sim, o texto bíblico que nós vamos pedir para que seja projetado para você acompanhar, está em Mateus 23, verso 26, e nós vamos lê-lo, tá? Enquanto vai sendo projetado, já vou fazer a leitura para vocês. Mateus 23, verso 26, tá? Aqueles que quiserem acompanhar na sua Bíblia, tudo bem. Aí está. Limpe primeiro o interior do copo. Minha tradução está um pouco diferente, mas é o que eu gostaria, mas ali também está servindo, tá? Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Interessante isso aí. Olha aqui, limpe primeiro o interior do copo, para que o seu exterior também fique limpo. Tudo está relacionado ao tema desta manhã. Preste atenção e ore a Deus para que a gente possa fazer uma pregação especial para vocês. Desculpe, queridos, derrubei ali o livro, mas agora nós vamos estar falando da palavra de Deus. Muito bem. Vou começar contando uma história de um pastor, não é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse pastor, tá? Ele não é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu não vou falar da denominação, por ética, mas é um pastor famoso, ele é muito conhecido, conferencista, escreveu vários livros, ele conta uma história muito interessante em um dos seus livros, e eu queria começar contando essa história. Ele começou assim: eu gosto de cerveja, isso que ele falou, sempre gostei, ele disse. E desde que ele e o parceiro da escola deles começaram a beber, eles bebiam uma caixa de cerveja até cair. Esse pastor conta. Interessante que ele descreve o prazer que havia em tomar a cerveja e assim por diante, né? E ele fala muita coisa sobre isso. Ele também diz que, infelizmente, o alcoolismo sempre assombrou seus ancestrais. Ele achava que, ou acha, né? Ele é vivo ainda, que muito dessa degeneração alcoólica que ele tem na vida dele tinha, né? Era por causa da família dos ancestrais. E ele lembra do seu pai naquela época, né? Que o seu pai era um alcoólatra inveterado. Ele foi para um centro de reabilitação falei que o pai dele era um alcoólatra inveterado. Não era alcoólatra inveterado, mas era um alcoólatra também. Mas a irmã desse pastor, ela que era uma alcoólatra inveterada, uma mulher. E ele lembra que o pai foi visitar essa irmã dele, que era uma alcoólatra inveterada, e estava em recuperação num centro de reabilitação. E essas cenas parecidas acompanharam a família dele. Ele conta com muita tristeza, muitas décadas, né? E a cerveja, ele falava, não se mistura bem com o DNA da minha família. Ele contando a história muito interessante. Aos 21 anos, ele conta que entregou sua vida a Jesus. E quando ele entregou a vida a Jesus, ele prometeu que nunca mais beberia. Nunca mais beberia. E ele nem se preocupou mais, não se preocupou com essa abstinência, esqueceu realmente, e ele definiu na vida dele que jamais usaria essa bebida alcoólica, né? E além disso, nessa época ele tornou-se um seminarista, e depois de alguns anos, depois mais ou menos de 3 anos, seria um pastor, e foi um pastor, né? Em seguida ele tornou-se um grande missionário. Foi um grande missionário no mundo por mais de 6 anos, 5 a 6 anos. Foi um grande missionário. Depois ele voltou para ser pastor de novo nos Estados Unidos, né? E nessa época ele começou a escrever os melhores livros dele. Os melhores livros dele, que são livros conhecidíssimos, né? E ele falava depois, foi convidado, por causa desses livros maravilhosos, foi convidado a fazer palestras, a fazer conferências no mundo todo, pelos belos livros, excelentes livros que ele escrevia, que ele escreveu, na verdade. E, como um clérigo, é óbvio, né? Não podia, de jeito nenhum, ter parceria ou com a Heineken ou com a Heineken, né? Sei lá qual é o nome, nem conheço muito, Brahma, Antártica. Ele falou assim que não podia fazer parceria com isso, porque ele era um homem de Deus, e um grande conferencista. E realmente ele não fez. Olha o que ele conta. Alguns anos atrás, ele passou um problema.
ele passou uma dificuldade, né, alguns anos atrás. E algo ressuscitou o seu desejo. Impressionante, renomado, conhecidíssimo. Tenho certeza que você já até leu o livro dele. Ele não foi por muitos comerciais, ele falou, não foi nada disso. Não foi por jogos de beisebol, quando ele usava com os amigos e bebia ali. Não foi por alguns amigos que influenciaram, nada disso. Ele não sabe explicar, mas achei interessante que ele falava o seguinte, ele só estava com uma sede um dia, num estado chamado Texas, nos Estados Unidos, que é muito quente, né? E ali estava muito quente. Em algum momento, ele dizendo, pegou uma lata de cerveja, em vez de uma garrafa de água, ou a lata de um suco, alguma coisa, ele pegou a lata de cerveja. Assim, né? Sem mais nem outra. Depois ele era um fã, de vez em quando. Só tomava de vez em quando a cerveja, esse grande pastor, esse grande orador e escritor cristão. Depois ele começou a ser fã uma vez por semana. Já não era de vez em quando ele tomava. E depois, queridos, foi um fã de uma vez por dia, tomando essa cerveja, né? Só que interessante, gente. Ele manteve essa preferência dele escondida de todas as pessoas. Famoso. Não bebia em casa porque tinha vergonha ou tinha de ser julgado pelas meninas, as filhas dele, né? Ou da própria esposa, ou que pensasse mal dele, um beberrão, novamente, um pai, um pastor, um conferencista, um grande escritor cristão. Ele não bebia em público. Interessante. Sabe por quê? Será que eu não quero que ninguém me veja? Não quero que ninguém me veja. Quem sabe alguém pode me ver fazendo essas coisas erradas. Nada em casa, nada em público. Ficou apenas uma opção. Como ele viajava muito, então ele nos estacionamentos e nas lojas de conveniência dos postos de gasolina, ele comprava latinha escondido e ficava escondido dentro do carro e tristemente ele tomava a sua cerveja antes de uma conferência, antes de uma pregação e assim por diante. Ele diz que não sabe o que ressuscitou esse desejo dele pelo álcool novamente, mas ele diz que sabe e se lembra o que fez ele parar de usar essa bebida. A caminho de uma palestra, eu quero contar a história para vocês. Em um retiro para homens, ele parou para fazer a compra dele, como sempre ele fazia. Ele estava indo para um retiro de homens, ele havia escrito um livro sobre isso, né? A espiritualidade dos homens. Então ele foi para essa palestra e, como sempre, ele parou no posto ali e realmente comprou a sua bebida, né? A cerveja, e saiu da loja de conveniência com a cerveja apertada junto ao corpo, ele diz, caminhou apressadamente, queridos, até o carro com medo de ser visto. Abriu a porta, abriu a lata e começou a beber. Parou. Nesse momento ele para. Tudo ficou claro para ele. Ele tinha se tornado a coisa que ele mais odiava na vida. Um hipócrita. Um fingido. Um duas caras, como ele diz no próprio livro. Agindo de uma maneira e vivendo e falando de outra maneira. Havia escrito sermões sobre pessoas como ele. Cristãos que cuidavam mais da aparência do que a integridade. O problema, queridos, era o fato de, além de tomar algo errado que Deus condena na palavra de Deus, ele mentia, escondia e vivia dessa maneira que deixava ele até enojado dele mesmo. Ele conta a história. Ele sabia o que precisava fazer. Ele escrevera sermões sobre isso. E aí então, um texto que vai ser colocado para você. É 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9. Impressionante, 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9. Ele se deparou nesse momento, ele parou na metade da lata, e nesse texto de 1 João 1, 8 e 9.
que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí foi o Espírito Santo pegou. Esse texto ele se lembrou. E ele leu ali para ele mesmo, com os olhos meio lacrimosos, com a cerveja ali do lado, dentro do carro, pronto para uma palestra espiritual. Irmãos, confissão. A palavra evoca muitas imagens, confissão. Nem todas muito positivas. Às vezes eu me lembro de confissão como sendo vergonhoso, como ele falou aqui. Tenho que enfrentar um público, o pessoal vai me julgar mal. Sempre a confissão leva por esse lado um pouquinho. Ou então, confissão, a gente lembra que é o seguinte, a pessoa foi torturada até confessar. Na verdade, irmãos, somos torturados pelo nosso coração quando temos pecados escondidos e sofremos. Mas já eu falo sobre isso. 5 ou 4 itens, na verdade, sobre confissão. A confissão não é dizer aquilo que Deus não saiba. Olha, por isso do meu tema Confessando com Deus, já começa aí. Você não vai confessar algo que Deus não saiba. Ele sabe tudo de você. Ele sabe tudo. Não é dizer aquilo que Deus não saiba. Impossível. Segundo, a confissão não é reclamar. Ou se eu simplesmente, na hora da oração, recitar problemas e repetir minhas aflições e lamuriar, isso é lamúria. Confissão não é lamúria. Terceiro, confissão não é culpar. Apontar os dedos para os outros e não apontar para mim, isso é bom. É fácil acusar, é fácil eu falar de alguma pessoa, mas e de mim? Então a confissão não é culpar ninguém. Ou tem gente que justifica, estou saindo da igreja por causa do pastor, ou por causa não sei de quem, ou por causa do irmão tal. Se justifica, não é isso confissão. Não é isso. E quarto, confissão é muito mais do que isso. A confissão é uma confiança radical, olha o termo, confiança radical na graça. Como é isso, pastor? Entenda, querido, eu estou falando para um coração que está em pecado às vezes, ou que esteve em pecados, ou que ainda está. E todos nós somos pecadores. Queria lhe dizer a você hoje, que a confissão é um passo importante contra as más obras, para um dia dar boas obras. Interessante também, meus queridos, que a confissão é uma proclamação de nossa confiança na bondade de Deus. Olha que interessante. Por isso, confessando com Deus, tendo Ele ao meu lado, não o meu eu ao meu lado. E é interessante também que entender e falar, o que eu fiz foi ruim. Reconhecemos, mas sua graça, Senhor Deus, é maior do que os meus pecados, é maior do que as minhas coisas erradas que eu faço, maior que o pecado, por isso eu confesso. Se nosso entendimento, escute essa frase, querida ovelha, escute essa frase, querido irmão, Magali, você que está me ouvindo aí na Inglaterra, meu pessoal do Norte e Nordeste também que tem me ouvido, minhas igrejas, minhas amadas igrejas, que saudade de vocês. Eu queria dizer a vocês o seguinte, que confissão, se o nosso entendimento, melhor dizendo, da graça for pequeno, nossa confissão será pequena. Relutante, hesitante, limitada com desculpas e qualificações, cheia de medo da punição. Porque você tem uma compreensão pequena da graça. Quando eu tenho a compreensão larga, correta, grande da graça, eu não sou hesitante na confissão. Eu não tenho medo daquilo que vai acontecer, de uma punição. E eu não dou desculpas. Eu tenho uma frase que muitos dos meus queridos irmãos não gostam muito, eu sei disso. Eu também não gosto muito, mas ela fala muito de nós. Muitos de nós
principalmente da igreja de Deus aqui, nós justificamos muito os nossos erros e pecados. Nós justificamos muito as nossas falhas. Por isso, irmãos, que eu quero dizer, a frase confessando com Deus que eu coloquei é importante, porque mostra Deus está com você na confissão, porque Ele já sabe do seu pecado. Você não chega para confessar a Deus: Senhor, quero falar contigo agora. Confesso o meu pecado, como se Ele não estivesse ao seu lado, ou como se Ele estivesse só lá em cima esperando você confessar. Não é isso. Ele já sabe o que você vai falar. Mas Ele quer estar ao seu lado. É diferente, gente. Isso é graça na sua mais forte, como eu digo, na sua forte exposição, vamos dizer assim. Mas a grande graça, ela cria uma confissão honesta. A pequena não. Como o filho pródigo orou, lá em Lucas 15, versos 18 a 19, é interessante. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Essa é uma confissão grande. Essa é bem grande. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ou então, aquela outra oração, que está em Lucas 18, verso 13. Lá em Lucas 18, verso 13, você anota ali para você acompanhar depois. O primeiro foi Lucas 15, verso 18 e 19. O segundo, Lucas 18, verso 15, que diz assim, olha, aquele coletor de impostos, veja, irmãos, a angústia dele. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele sabia que Deus estava do lado dele. Ele confessou com Deus. Ele sabia. Ou então, e esse eu vou querer que seja projetado, já já eu dou o texto para vocês e para o meu querido irmão. Ainda vou falar um pouquinho antes. A oração mais conhecida da confissão com Deus veio de Davi. Embora ela tenha levado um tempo interminavelmente longo, tá? Interminavelmente longo, Salmo 32, verso 3 e 4, mas eu não vou ler agora, vou esperar, só passei para o meu querido Denilson, ele vai já já passar para vocês. Mas antes, eu queria falar um pouquinho mais desse Davi. Ele levou tempo para entender isso. Ele levou tempo, muito tempo. E esse herói do Antigo Testamento chamado Davi, ele tomou decisões, eu falo bem duro, irmãos, decisões estúpidas e tolas, ímpias. Nessa fase que ele estava em pecado e ele achava que ninguém sabia. Primeira decisão tola, ou decisão estúpida 1, ou decisão tola número 1. Davi não ia mais para a guerra com os soldados. Ele ficava em casa, com muito tempo nas mãos e com muitos pensamentos e romances na cabeça, né? Porque ele fez um pecado do adultério lá. Enquanto caminhava em sua sacada, ele viu a moça tomando banho e chamou-a para cometer um erro. Essa foi a decisão estúpida número 1. Não ir para a guerra como todo rei tinha que ir, viu? Isso era norma no tempo de Israel. Decisão tola 2, ou decisão estúpida 2 de Davi. Ele enviou servos para que conduzissem Batseba ao palácio dele e escoltasse ela para o quarto dele, onde tinha tapete de pétalas de rosa, sei lá, alguma coisa, mas ele enfeitou um negócio lá para pecar. Algumas semanas depois, a moça liga para ele, a jovem senhora, né, liga para ele, estou grávida, teu filho, daquela aventura ali. Mas ainda a névoa estava na cabeça desse moço. E ele continua sua tendência de tomar decisões estúpidas. E tomou a decisão estúpida 3. Davi enganou o marido de Batseba. Tomou a decisão estúpida 4. Assassinou. E tomou a decisão estúpida 5. Comportou-se como se não tivesse nada de errado. Absurdo. 5 decisões tolas. Quando nós não confessamos nossos pecados, quando nós não entendemos que estamos em pecado, nós tomamos decisões tolas. É quando a pessoa sai da igreja. É quando a pessoa começa a falar mal dos outros. Quando começa a se justificar. Sim, queridos. O bebê de Davi nasceu. E ainda ele não estava arrependido.
E agora sim eu quero que vocês leiam o Salmo 32, que vai ser projetado, verso 3 e 4. Olha que impressionante. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Verso 4. Porque a tua mão pesava de noite, Senhor. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sabe o que ele está querendo falar, gente? Não era que Deus ficava batendo nele, você pecou. Não era isso. A mente dele ficava perturbada. Sim, queridos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, havia errado. Permitiu que seu próprio coração se endurecesse. A não confissão, a não aceitação que você pecou e errou, leva você a um endurecimento espiritual. Ele suprimiu sua transgressão, pagou um alto preço por isso. Mais tarde vocês leram o que foi já projetado, que foi o Salmo 32, 3 e 4, que vocês viram ali, que foi passado. A realidade do pecado, irmãos. Meu Pai. Me permitam, irmãos, eu quero pregar como se eu estivesse na igreja. Não vou fazer aqui cenas para vocês como uma televisão ou uma live. Mas é como se eu estivesse perto de você. Meu Deus. A realidade do pecado, irmãos, substituiu a euforia do pecado. Comece a se lembrar dos seus erros. Se lembra lá do teu pecado. Lembra daquela euforia. Nossa, foi legal, aquele prazer. Lembra do moço da cerveja, que delícia aquela cerveja no dia quente. Aquela euforia do pecado foi substituída pela realidade crua e nua do pecado. Davi começou a ver Batseba, não uma imagem de beleza, porque ela era linda, mas agora, irmãos, ele começou a vê-la como símbolo de uma fraqueza, irmãos queridos, símbolo de fraqueza, sim, símbolo de fraqueza. Ele conseguiria, uma pergunta, será que ele conseguiria ver a imagem dela sem o rosto do seu marido que ele assassinou? A quem ele traíra? O melhor soldado dele? Será? Acima de tudo, conseguiria olhar para ela, a mulher, aquela linda mulher, e não sentir o olhar de Deus sobre si mesmo? Irmãos, a angústia tomou conta de Davi. Ele sabia que seu pecado secreto, que já não era tão secreto mais assim, e finalmente ele orou o que está no Salmo 38, versos 1 a 3. E depois os versos 5 e 7. Eu vou ler primeiro Salmo 38, versos 1 a 3. Impressionante. Olha o que diz lá. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ou então me disciplines. Pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Todo o meu corpo, versos 5 e 7, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou resumindo o texto. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Meu Deus. Aquela euforia, aquela beleza se tornou tudo isso. Se você está em pecado, e eu sei que alguns de nós estamos em pecado, Deus sabe. Por favor, se você está com essa febre, com essa angústia, não saia da live. Tem uma solução para nós aqui. Enterre o mau comportamento e espere dor. Esconda o mau comportamento e espere angústia, sofrimento, ter que esconder dos outros. E o ponto final chega aí. O pecado não confessado, além de ser uma ferida que supora, que fica inflamada,
Eu comparo com o próprio salmista falou, enterrado, né? O pecado não confessado é uma faca enterrada na alma, no coração. Uma faca enterrada na alma. Você não pode escapar da miséria. Está encravada ali o pecado sem ser confessado e abandonado. E eu sabia que eu lembrei agora? A história de Lian Fuyan. É um chinês. Não sei se vocês já leram essa história na internet. Li Fuyan. Desculpe, falei errado. É Li Fuyan. O que aconteceu com esse chinês? Esse chinês, meus queridos, ele tinha uma dor de cabeça lancinante, fortíssima. Esse Li Fuyan. Ele tinha uma dor de cabeça muito forte, mas muito forte mesmo. E nada, tentou de tudo e nada, todos os tratamentos inimagináveis para aliviar a dor e não conseguia. Nada ajudava. Um dia, alguém falou para ele o seguinte: vamos fazer uma tomografia magnética especial para você. Um tipo de raio-x diferente, uma tomografia magnética. E finalmente, o raio-x lá, a tomografia, revelou o culpado. Uma lâmina de faca enferrujada de 10 centímetros estiver alojada no seu crânio, sabe por quanto tempo? 4 anos. Alguém pode perguntar, mas como isso? Eu vou contar a história. Esse Luian, ele foi assaltado. E ele, lutando ali com o assaltante, né? Ele foi gravemente ferido na mandíbula. Tá? Mas ele não percebeu que a lâmina havia sido quebrada na cabeça dele. E até por isso acho que o ladrão não matou ele, porque não tinha mais a lâmina. A lâmina quebrou na cabeça dele, mas ele não percebeu, nem os médicos perceberam, acharam que apenas um corte ali, e a lâmina ficou lá dentro. Né? 4 anos sofrendo. Quando fizeram a cirurgia, retiraram enferrujado aquela lâmina, e a dor de cabeça sumiu. Essa história serve para nós. Eu comparo o pecado não confessado com uma lâmina enterrada no seu coração, na sua mente, na sua cabeça. E acaba com você psicologicamente. Eu queria dizer para vocês, meus irmãos, o que acontece quando você esconde a culpa debaixo da superfície? Ela fica suporando lá dentro, como ficou na cabeça do Fuyan. Às vezes, tão profundamente inserida que você não sabe. Está tão forte aquele pecado que você nem mais sabe. Você se torna um mal-humorado, um crítico, propenso a ter reação exagerada, nervoso, briguento, insensível, não compreende as coisas, você fala alguma coisa, ele entende, você fala A, ele entende B, eu não sei, mas eu já nesses 34 anos de pastor, eu lidei com tanta pessoa assim, gente. Mas por que? Ele é da igreja, por que? Pecado não confessado, depois de um certo tempo a coisa vinha. Mas eu quero fazer uma pergunta. Tudo bem, você está interessado na extração dessa faca enferrujada, desse mal que está atravessando o seu coração? Confesse. Confesse. Solicite uma ressonância magnética espiritual. O que é uma ressonância magnética espiritual? Eu vou te dar. Vai ser projetado para você. Salmo 139, versículo 23 e o versículo 24. Essa é a ressonância magnética espiritual. Essa é a ressonância magnética espiritual. Tá ok? E eu vou ler o texto na minha tradução aqui, mas é o mesmo ali. Tá? Olha a ressonância magnética espiritual. Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim conduta, algo que te ofende, que te fira, e dirige-me pelo caminho eterno. Essa é a ressonância magnética espiritual. Sonda-me, ó Deus. Dá um jeito aí, Senhor. Me localiza o que está me matando aqui. Algumas você já sabe. Tá? Algumas você já sabe. Eu queria fazer um desafio para vocês. Por isso o tema, confesse com Deus. Não faça essa jornada interna sem Deus. Eu vou explicar como é que a gente faz essa coisa sem Deus. Você chega de manhã, sua consciência está culpada porque você fez alguma coisa errada, ou falou alguma coisa errada, ou ouviu alguma coisa errada. Você chega de manhã para orar a Deus, para pedir perdão. Senhor, me perdoe. E começa a falar de você. Não. Eu aprendi. Com esse pastor que usava e teve esse problema da cerveja.
Sabe como é que é, irmãos? Eu aprendi que é o seguinte: Deus senta aqui do meu lado. Até me emociona, viu, irmãos? Desculpe. Senta aqui do meu lado, meu Deus. Fica comigo na hora da confissão. Porque quando a gente confessa assim, ó, Deus, meu pecado, eu não sou digno de te ver. Você está tendo dó de si mesmo. O negócio não está bom. Senhor, vem aqui. Ou me ajude a chegar perto de ti. Ao meu lado. Quero conversar com o Senhor. Quero falar contigo. Dentro de mim há uma força invisível ou um poder oculto. Um exercício perigoso. Quando a gente começa a ficar analisando o pecado sem estar com Deus, ou confessando sem estar com Deus. Podemos justificar nossa má conduta com 1001 desculpas, ou criar e residir em uma câmara de tortura que vai acabando com você. Eu estou falando para você, meu amigo, e você sabe do que eu estou falando. Quantas vezes você não conversou comigo e está nessa câmara de tortura, como se Deus não soubesse? Para com isso, meu querido amigo, minha querida amiga. Você sabe que eu estou falando com você ou com vocês. Ponha Deus do lado. E Deus vai te ajudar. E precisamos de uma oração de confissão, baseada na graça, como o próprio Davi conseguiu ver isso. E agora eu quero que você leia esses versos maravilhosos. Os versos maravilhosos. É o Salmo 51, verso 1 a 4. Salmo 51, versos 1 a 4. Depois de um ano, queridos, de negação, o texto vai ficar aí, já vou ler para vocês. Deixa o texto aí. Pode projetar, meu querido, enquanto eu vou falando. Depois de um ano de negação. Vai lendo o texto, irmãos. Está lá, está projetado. Não quero que você veja o meu rosto. Quero que você veja o texto que está aí. Depois de um ano de negação e disfarce, finalmente ele ora o que está aí, irmãos. Põe teu nome. Compadece de mim, meu Deus, eu, Valdir. Segundo a tua benignidade, meu grandioso Pai, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga, Senhor, as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, completamente do meu pecado, da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. E olha a continuidade, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, e só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Você está conversando, eu vejo Davi conversando com Deus, irmãos. Confessando ali, ó, do lado, com Deus. Eu não vejo ele para Deus, confessando para Deus. Eu vejo ele confessando com Deus. Falando dos erros dele, dos pecados dele. Davi levantou a bandeira da branca, irmãos. Pediu um termo mais vulgar, aí, coloquial. Ele cedeu. Que lindo, irmãos. Vai ouvindo essa música maravilhosa. E vai deixando Deus trabalhar no seu coração. E é impressionante, irmãos, que ele confessou-se com Deus. E você? Seu momento pode ser parecido como este. Pode ser agora. Não precisa nem olhar mais para a tela do computador ou do seu laptop, ou do seu smartphone. Vai ouvindo, vai orando, vai chorando, porque vai acontecer isso. Não tem como. Peça perdão a Deus. Não deixe que o travesseiro cobre você. Deixe que o seu coração, movido pelo Espírito, cobre você. E fale o que você tem que fazer. Senhor, me comportei de maneira vulgar. Senhor, pequei contra a castidade. Senhor, eu adulterei, eu fiz isso, fiz aquilo. Senhor, eu fiz esse pecado. Meu Deus,
Chegou o momento de eu estar em suas mãos. Confesse tudo aquilo que atrapalha a sua vida. Igual o pastor, ele confessou todos os seus pecados, todas as coisas erradas que ele fazia. E ele entregou o coração completamente a Deus naquele momento. Eu faria o seguinte, queridos. Podemos conversar, Senhor, sobre essa discussão hoje? Senhor, eu não quero confessar para Ti, porque o Senhor já sabe. Eu quero confessar com o Senhor. Por que eu uso essa frase, com o Senhor? O que Jesus fez, irmãos, na cruz? O que Jesus fez na cruz? Ele sabia do seu pecado. Ele sabia do meu pecado. Porque não há nenhum justo nessa terra. E eu me alegro por ser também salvo em Jesus. Eu quero confessar o meu pecado sempre ao lado dele. Olha, irmãos queridos, você até pode, depois dessa vitória, coloca lá no seu escritório, na sua cama, sei lá, e coloque bem na frente, todo dia que você acordar: a graça acontece aqui. Deus me salva. Eu gostaria agora que vocês ouvissem um hino maravilhoso. Denilson vai cantar para a honra e glória de Deus. Eu vou deixar meu microfone aberto também, porque conforme o Denilson vai pregar pela música, o Senhor vai fazer a diferença. Preste atenção na letra. O hino é maravilhoso, irmãos. Eu conheço. Quando ele cantou para mim antes de... Eu já conhecia. Mas eu falei: Denilson, por favor, canta. Eu sei que você não está designado para isso hoje, mas quebra um galho. E o Denilson então vai cantar. E é um hino maravilhoso, viu, irmãos queridos? Um hino assim, maravilhoso. E eu tenho certeza que será uma bênção para Deus. E Deus irá fazer a diferença. Enquanto isso, irmãos, vamos pensando naquilo que... Fale com Deus sobre essas lâminas enterradas. Presta atenção. Hoje é um dia tão comum e tão normal. Acabei de levantar, já vou sair. Tenho tanta coisa urgente pra fazer. De repente, sem nenhuma explicação, eu senti uma saudade de Jesus e dos tempos em que costumava ir à igreja me encontrar com meu Deus e buscava santidade no viver. Quando ainda costumava me ajoelhar, derramava a alma abrindo o coração. Fui lembrando de um a um dos meus irmãos e daqueles que diziam ser cristãos, que entendiam de doutrinas e de crença, mas não tinham o amor em sua essência. Muito tempo se passou e estou aqui, me arrastando e tentando prosseguir, pois nem sei dizer ao certo quando foi que eu deitei e logo em paz adormeci. Amém. Meu Jesus, será que posso erguer as mãos rumo aos céus e suplicar o teu perdão? Amém.
Se tu vês em mim alguém que tem valor, Isso, irmãos, você tem valor. estou indo ao teu encontro, meu Senhor. Amém, que letra E maravilhosa. te faço um pedido nessa hora. Quero ter de novo a paz que foi embora, me atirando aos teus pés arrependido. Amém. Quero pertencer de novo ao teu aprisco. Pai, tens visto minhas lágrimas. Pai, tens visto minhas falhas. Pai, o que eu mais desejo é receber o teu perdão. Amém, irmãos, que maravilhoso. Pai, confesso o meu pecado. Pai, te quero ao meu lado. Olha que lindo. Pai, eu quero ir em frente, mas segurando a sua mão. Pai, aceita esse impuro coração que anela receber tua unção e descansar à sombra do teu grande amor. Amém. Enquanto vocês ainda não veem meu rosto, já estão vendo. Irmãos, falar mais o quê? Foi tão lindo, tão gratificante essa oração cantada pelo nosso querido irmão Denilson. Você não se sente melhor? Eu já estou melhor. Eu me sinto melhor. Confesse seu pecado com Deus. Não é necessário um local especial. Não é necessário também nada de mais. Apenas uma oração junto com Deus. Você tem que, melhor dizendo, você precisa resistir às coisas erradas da sua vida e entender que tudo que fizemos nesta manhã, Deus escreveu para você. Alguém pode dizer assim, mas para mim, você. É impressionante o que Deus faz por todos nós. Fale com Deus então das suas lâminas enterradas. Entregue seu coração ao Senhor e o mais Ele fará. E eu espero que Deus possa estar ao seu lado. E eu já não preciso falar mais nada. Eu só quero que você aceite um apelo que eu vou fazer agora. Um apelo. Jesus está voltando. Eu e vocês ainda estamos aqui. Ainda estamos com alguns de nós com essas lâminas enterradas em nosso coração. Mas guarde no coração o que foi cantado pelo Denilson. Deus está de mãos abertas, esperando a sua confissão e a sua aceitação do perdão. Termino aqui a minha mensagem. Vou orar com vocês e vou ainda dar alguns abraços virtuais. Quero dar alguns abraços virtuais ainda. Mas eu queria agradecer muito a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus. Depois eu passo os abraços. Grandioso Deus, obrigado pelos milagres que o Senhor está fazendo no coração de muitas pessoas. Um abraço a todos os nossos amigos e irmãos lá. Também, quem sabe alguns lá da Inglaterra, que a Magali cuida, junto com o seu esposo Sérgio, que é o ancião da igreja lá, a igreja ali
de língua brasileira, de língua portuguesa, na Inglaterra. Não sei se eles estão me ouvindo, mas que o Senhor nos abençoe lá também, Senhor. Abençoe as minhas queridas 9 igrejas, meus anciãos queridos, meus oficiais. Queria fazer um apelo para eles, Senhor, na oração. Quando a gente voltar para a igreja, que seja diferente, todas elas, e que nós respiremos a pregação do Evangelho e salvação de almas. Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Cristo, amém. Muito bem, terminamos mais uma live, mas eu queria fazer os agradecimentos agora, os abraços virtuais. Então eu vou dar agora os abraços virtuais. Tem uma porção de gente aqui, viu? Tem bastante, eu queria passar para todos vocês. Olha, meu Deus, que coisa abençoada. Vamos lá, tem bastante. Vamos começar aqui então. Paulo Miranda e família, Roberta, minha querida Roberta, José Zeotti, Deus abençoe você, José. Tiago Macedo, Sara Custódio, Paulo Guedes e Dirce, Deus abençoe vocês também. Wellington Fabrício, que Deus esteja sobre você. A Michele, a Aline, da Igreja da Lapa, o Rodrigo e Larissa, da Igreja da Lapa, meu ancião, minha querida líder ali do patrimônio também. Solange, feliz aniversário, envelheço na cidade, viu? Parabéns, Solange, dali do Ipiranga, mais um aninho de vida. Fique eternamente conosco, Solange, por favor, hein, Solange? Lia Fidelis do Rincão, Dernoel e Silvia, meus queridos da Igreja do Ipiranga, Robson e Simone da Igreja de José Sampaio, Luiz Cantarino do Ipiranga, Raimundo de José Sampaio, Moisés. E aí, Moisés, saudade de você, querido. Você e a Júnia, um abraço apertado para vocês. Luciana Lavez do José Sampaio, Juliana Rocco, também do Centenário, irmão Albino do José Sampaio, Dorival, querido Dorival do Luiz Antônio, Jane e Alex, que Deus abençoe vocês também. Esther, a filha do Leandro. Ô Esther, você deve estar uma moça, hein? Uma moça bonita. Deus abençoe você, viu? Fernando, Daniela e Carol. Aí, Fernando! Aí da Igreja de Cravinhos, Deus abençoe vocês. Raquel Borges e família, saudade de vocês, gente, lá no Ipiranga, Deus abençoe vocês. Edjar, meu grande amigo, Deus abençoe você também, está frequentando lá a Igreja de Cravinhos. Nerivone Paulino, que eu fiz o casamento, Deus abençoe vocês, Nerivone Paulino. Deus abençoe a Poliana, a outra menina também, que Deus abençoe todos vocês. Paulinho, toma jeito, hein, cara? Brincadeira, Deus abençoe você. Paulinho do Ipiranga também, que Deus abençoe, irmão Paulinho, meu querido irmão, que eu gosto tanto. Cleonice e família lá da Igreja de Perus, como é que vai, Cleonice? Elton, é bom te ver de volta, Elton, saudável, junto com a sua linda família, as filhas e a Miriam. Também queria que Deus abençoasse a Maria França, Cristina Gardim, que bom, Cristina. Estou feliz, viu, Cristina? A Zenaide, querida do Ipiranga, Cleusa Monzani, Georgina, lá de São Bernardo, Arcino e Osani, meus queridos do Portal do Alto, André e Sérgio do Ipiranga, Ivani e Paulo Silvério, lá do Rio Grande. Falei que estaria na sua casa, estou aqui de novo, hein? Tá? Deus abençoe você. Renan Pimenta, querido Renan, Tiago Ribeiro. Renan, Deus abençoe você, sua querida esposa e toda a turminha aí, hein? Tá? Tiago Ribeiro, Suzana Pimenta, e aí, Suzana? Essa moça cozinha bem, viu, gente? Ana Lúcia, querida Ana Lúcia Gomes e seus filhos, o Dudu, o Vitinho e o papai também, José Gomes. Lourdes, e aí, Lourdes? Beleza? Aí do José Sampaio. Graça de São Bernardo do Campo, que lindo. Seu nome é uma bênção, hein, Graça? Graça, acabei de falar sobre isso hoje. Cláudia Pereira, Maria Rocha, Anderson Malta, e aí, Anderson? Beleza sua decisão, Anderson, estou orando por você, lá do Paraná. César da Lapa, Silane, minha querida Silane, lá de Pirituba, Laura Napoli, Daiane, Ângela Kiss, que legal, o pessoal da família Kiss, Isabel e Saulão. E aí, Saulão, qualquer hora eu vou chamar você para cantar aqui, hein? Rita Paciano também, lá do Jardim Ipanema, Maria José Faustino, e aí, Maria José? Wesley, Sara e Gabriel, meus queridos, que estão lá em Santa Catarina, né? Perto de Gaspar Alto. Eu fiz o casamento de vocês também, o Wesley, a Sara e o pequeno Gabriel. Lindo seu filho, viu? Wesley, desculpa, o seu filho puxou a mãe. Brincadeira, Deus abençoe vocês. Lá de
Biruba, Santa Catarina, pertinho lá de Gaspar Alto. Henrique Moraes, de Santo André. Henrique, eu conheço você desde pequenininho, Henrique. Deus abençoe você e sua família. Aí o Dete também, que legal. A Deia, irmã da Maria França. Deia, parabéns pela sua decisão. Karina e família, lá de Rincão, Deus abençoe vocês. Almelinda de Cravinhos, minha secretária. Patrícia Barta, Deus abençoe você, Patrícia Barra. Patrícia Barra, desculpe, não é Patrícia Barta, não, que é uma amiga minha também. Paulo Raulino, e aí, Paulo? Beleza? Vai lá, hein? Juliana, Mauro e Carol, da Igreja do Centenário. Como é que vai minha Carolzinha, minha princesa? José Vilarim do Monte Alegre. Que legal, José. Que Deus abençoe você. Lá de Pirituba. Selma Brandão, Isabelle, Kaique, essa família querida que eu amo tanto. Tânia, minha prima querida, Rosângela Lopes, Lilian Lima, Miriam Moraes de Santo André, Paulo Spinelli da Vila, Rosângela Conceição, Marinice do Ipiranga, um beijo, um abraço, Leonor de Caljuru, Ilielda lá do portal, Marco Preto, que Deus abençoe você, Marcão, Thaí Santos, Alencar, Silvia Borges, Alexandre de Ipanema, Maria Célia de Siqueira, quanta gente, Gilvana Plugiano de Centenário, Laine Pereira, Eucílio Everson, que legal, como é que vai o povo todo de vocês aí, seu maridão? Um abraço para você, Eucílio. A Lígia Dutra, Patrício e Marlete, Eni Costa, Kita, querida Kita, Wagner e família lá de Portugal, que Deus abençoe você, Wagner. Um abraço apertado, vocês aí de Portugal. Darcy de Serrana, desculpe, Darcy, errei teu nome. Lia de Alumínio, um abraço, minha Lia. Tatiana Santos, Silvana Velasco de José. Sampaio, Sandra Coqueiro, também lá do Rincão. Francisco Pitbull. Oi, Francisco, que nome diferente, hein? Um abraço para você, hein? Dilma Soares, Andressa de Casagrande, Deus abençoe você também, querida Andressa. Roberto Fujihira, irmão Roberto, um abração apertado, viu? Eu sempre digo que o senhor tem o cabelo mais bonito, igual o meu, viu? Branquinho, é bonito mesmo, hein? Deus abençoe você, Roberto, tá? Neuza de Cravinhos, Eduardo Fagundes, meu tesoureiro lá da Lapa, Sabrina de São Bernardo, Vilma Leme, Josi, minha querida Josi de José Sampaio, Sônia Cantarina, Lisandra Meleto, Deus abençoe você, Lisandra, que legal. Liliane Xavier, Romário, se eu não me engano, acho que é o Romário lá do Nordeste do nosso país, lá no Ceará. E não esqueçam, tem muito mais gente, mas eu vou falar nas próximas, tá? Estudo bíblico. Para quem quiser, aceita o estudo bíblico, se prepare, se precisar de rebatismo, não importa. 011 991 61 3686. 011 991 61 3686. Estaremos orando por todos os pedidos após o culto. E desculpe se faltou algum nome, não deu para falar de todo mundo, mas eu queria, e Deus conhece. Não esqueçam daquilo que eu peguei emprestado do pastor Nemuel Estina. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Adiós, muchacho. Deus abençoe vocês. Nossa, ultrapassamos 800 seguidores na página do Facebook. Deus seja louvado. Não esqueçam de seguir a nossa página. Quem não está seguindo, siga, que tem muita coisa boa lá. Inclusive, o sermão está lá, hein? Para quem quiser replicar. Valeu. Tchau. Valeu.